Bom dia. Hoje, dia 27 de outubro, 27 de outubro. Para nós fazermos a leitura de provérbio, vamos fazer uma oração. Santo e maravilhoso Deus, que alegria, Senhor, poder estar diante de Ti, no nome de Jesus. Senhor, interceda diante de Deus o desejo que eu tenho de ter um coração puro, de ser transformado, de melhorar como pai, como marido, Senhor. Fortalece, Senhor, meu lar. Transforme a minha vida, Senhor. Perdoa, Deus, os meus pecados. Tenha misericórdia de mim. Que o Seu Santo Espírito, nesses momentos, nessa madrugada, possa falar ao meu coração, que o Senhor possa me tocar a minha vida, possa me consolar diante das grandes adversidades que estão diante de nós. Que eu possa ser uma testemunha, Senhor, do Teu Evangelho. Senhor, desejo a justiça, a equidade. Quero alcançar, Senhor, um coração sábio. E estou buscando, Senhor, e peço que mais pessoas possam sentir também o mesmo desejo de buscar a Ti e de cumprir o que o Senhor espera. O Senhor está formando um povo para estar de pé. Quando completar-se o número, essa terra há de ser julgada com os juízos de Deus. E a nossa libertação, Senhor, será executada para a honra e glória do Teu nome. Concedei-nos, Senhor, a graça de praticar a justiça. São essas bênçãos que eu te peço. Em nome de Jesus. Amém. Hoje, Provérbios 16. Do homem são as preparações do coração, mas do Senhor a resposta da boca. Olha. Do homem é a preparação do coração, a busca de preparar. Mas a resposta
vem do Senhor. Todos os caminhos do homem são limpos aos seus olhos, mas o Senhor pesa os espíritos. Então, veja bem, de fato, todo o caminho é justo diante do homem. Como que pode, né? Acha que está fazendo certo. E aí? O Senhor pesa o espírito. Eu tenho que pesquisar exatamente isso. O que é esse pesar o espírito? Confia do Senhor as tuas obras, e teus pensamentos serão estabelecidos. Então aqui está. Confia do Senhor. Confia do Senhor as tuas obras, e teus pensamentos serão estabelecidos. Então aqui que confia do Senhor a obra. E na hora que você precisa dos pensamentos, o Senhor há de dar o pensamento. Ou seja, se você se dedicar em fazer algo e você não sabe como fazer, ou não sabe por onde andar, ou está tentando resolver algo difícil, tenha essa certeza que o Senhor, Ele te dá. Sabe aquela voz por detrás de você? Aquela ideia que vem? Então, é Ele agindo, graças a Deus. Então, mesmo que você não sabe como vai resolver, mas vá, confie no Senhor, o que você está fazendo. Procure chamá-lo para ser teu companheiro. E aí, quando você precisar do auxílio divino, Ele vai fazer presente e você vai perceber, vai mudar. Então, tudo vem do Senhor, até os pensamentos. Que maravilhoso viver assim. Que maravilhoso é viver assim, dependendo do Senhor e sabendo tudo o que é feito vem dele. O Senhor fez todas as coisas para os seus próprios fins, até o ímpio para o dia do mal. Olha, o Senhor fez todas as coisas para o seu fim. Até o ímpio Ele fez para o dia do mal. Abominação é para o Senhor todo o altivo de coração. Ainda que ele junte mão a mão, não ficará impune. Altivo de coração. A abominação é para o Senhor
todo o altivo de coração. O que é ser altivo? Altivo, a palavra já diz que está no alto. Ele acha que ele, assim, a pessoa ela, arrogância, né? Altivo de coração. Eu consegui, eu faço, eu vou. Uma pessoa que praticamente não depende de ninguém. Acha que, que é dele a força para fazer. Altivo de coração. Então, mesmo que ele ajunte mão a mão, ele não ficará impune. Pela misericórdia e pela verdade se purifica a iniquidade, e pelo temor do Senhor os homens se desviam do mal. Uau! Como é que se desvia do mal? Temendo ao Senhor. Pela misericórdia e pela verdade se purifica a iniquidade. Então, o que é que purifica, que se purifica da iniquidade? É misericórdia. Ser misericordioso. E a verdade. A verdade, ela purifica a iniquidade. O iníquo, quem pratica a iniquidade? Aqui nós estamos falando sobre o iníquo. Como é que o iníquo fica limpo? Como que a pessoa que pratica iniquidade, ela se purifica? O texto é claro, diz assim, que é pela misericórdia. Quando o iníquo passa a ter misericórdia e ele passa a conhecer a verdade, ele tende-se a purificar. Olha aí, misericórdia e o conhecimento da verdade. O que é a verdade? A verdade é a palavra de Deus, é a lei de Deus, é a verdade. Então, através da lei de Deus e da misericórdia, ele acaba expiando a iniquidade. Sendo os caminhos do homem agradáveis ao Senhor, até a seus inimigos faz que tenham paz com ele. Uau! Olha aí, que graça do Senhor. Olha que bênção é uma bênção isso aí. Isso aí é um código de prosperidade. Se o teu caminho são agradáveis ao Senhor, ele faz que até os inimigos faz com que tenham paz com ele. Como é o seu caminho? Os nossos caminhos. Para que o Senhor se agrade de nós, é necessário que nós tenhamos os mesmos atributos que teve Cristo: generoso, bondoso, misericordioso. Misericórdia, olha lá.
a misericórdia e a verdade. Purifica o iníquo, quem pratica a iniquidade. E se ele for agradável aos olhos do Senhor, ele faz que até os inimigos dele façam paz. Melhor é o pouco com justiça do que a abundância de colheita com a injustiça. O pouco com justiça, isso é justo, é o meu. Acontece que aquele que toma o que não é dele, então isso não vai ser bom. Porque a fala que aqui é melhor o pouco com a justiça do que uma grande colheita com a injustiça. O coração do homem considera o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. O coração do Senhor considera o seu caminho, o coração do homem, mas o Senhor lhe dirige os passos. Olha que texto. O homem considera. Como é que se considera? Será que o que eu estou fazendo é certo? Será que no que eu poderia melhorar? Como que eu posso ter uma família unida? Será que eu posso... O que eu posso fazer diferente? E aí o Senhor vai dirigir os passos. Que maravilha, né? Então, para mim está sendo uma alegria porque durante o dia a gente recebe vários assaltos. Algo que mexe com o coração da gente, que mexe conosco. No entanto, como que a gente pesa o espírito? Seria o espírito, né? Olha só o que diz aqui, ó, sobre o espírito em textos anteriores. Confia no Senhor as tuas obras. Todos os caminhos do homem são limpos aos seus olhos, mas o Senhor pesa os espíritos. Então veja bem, a minha irmã estava me falando sobre algum procedimento que aconteceu com uma pessoa ligada à minha família, dizendo do que ela estava fazendo, como ela estava procedendo, né? Falando barbaridades. E na hora sim eu fiquei pensando, falei, Senhor, como que pode? Começou a me dar uma ira no meu coração. Aí eu parei e pensei, por que eu estou com esse espírito desse jeito? Por que mudou o meu espírito desse jeito? Por que eu estou com tanto ódio? O que eu quero fazer é algo que Cristo faria? Eu estou sendo misericordioso agindo desse jeito? O que o Senhor pensa de mim? Então, eu comecei a rechaçar esse espírito e eu decidi agir completamente diferente do que eu estava pensando de fazer. Eu não vou relatar o que era aqui,
justamente para não chocar, né? Mas eu estava pensando de fazer algo que o que foi me passado foi algo que me abalou. Mas quando eu comecei a trazer esse tipo de sentimento, esse tipo de espírito diante do Senhor, e eu percebi que o Senhor pesa o espírito nosso, né? Não, pesa o nosso espírito, e que todo o meu procedimento, tudo que eu for fazer, tem que estar de acordo com os frutos do Espírito, né? Onde que eu vou ser misericordioso? Como que seja misericordioso? Misericórdia é você tratar uma pessoa de uma forma que ela não mereça. Misericórdia é isso. Misericórdia é você tratar com bondade alguém que é rude com você. Alguém que procedeu mal. Isso é misericórdia. Bondade. Como tratar as pessoas com bondade? Bondade justamente é ver uma pessoa que faz mal para você e você ser bondoso para com ela. Então isso é maravilhoso. É uma luta que tem o coração carnal com o que o Senhor espera de nós. Então que o Senhor tenha misericórdia, nós possamos alcançar esta graça de não agir impetuosamente. O coração do homem considera o seu caminho, mas o Senhor dirige os passos. Adivinhações se acha nos lábios do rei. Em juízo não prevaricará. Em juízo não prevaricará a sua boca. O peso e a balança justa são do Senhor. Obra sua são todas as pedras da bolsa. Olha aqui. Obra sua são todas as pedras da bolsa. O peso e a balança justa são do Senhor. Obra sua são todas as pedras da bolsa. A balança justa, agir com justiça, é do Senhor. E isso o Senhor agrada. Abominação é para o rei os reis o praticarem a iniquidade, porque com justiça se estabelece o trono. Com justiça estabelece o trono. Olha que situação. É com justiça que se firma o trono. Quando começa a se agir injustamente, o trono não permanece. Que coisa, né? Então, aquele que rouba, aquele que trapassa, aquele que age injustamente, que cerceia a liberdade dos outros, que pratica a maldade, se ele procurar
governar com esses, ele não governa. Somente o justo é que governa, através dos princípios da justiça. A abominação é para o rei praticarem a iniquidade, porque com justiça se estabelece o trono. Os lábios de justiça são o contentamento dos reis, e eles amarão o que fala coisas retas. O furor do rei é como o mensageiro da morte, mas o homem sábio o apaziguará. Na luz do rosto do rei está a vida, e a sua benevolência é como a nuvem de chuva serôdia. Quanto melhor é adquirir a sabedoria do que o ouro, e quanto mais excelente adquirir a prudência do que a prata. Meu Deus. Agora eu pergunto, como é que se adquire a sabedoria? E como é que se tem prudência? O que é sabedoria? E o que é prudência? O que é ser prudente? Horas. Veja bem o que é prudência. O que é sabedoria? Sabedoria é o temor do Senhor. O que consiste a justiça? A justiça consiste em odiar o mal, a soberba, a arrogância, o mau caminho. Eu os detesto. Então, isso é a justiça. O que é, então, que vai acontecer com quem anda assim? É mais excelente adquirir a sabedoria do que o ouro. Olha, você tem ouro? Você tem prata? Você tem bens preciosos? Você tem grande riqueza? O que seria da riqueza sem a sabedoria? Sem o temor do Senhor? Sem ter prudência? O que seria de uma riqueza sem a prudência? Então, o melhor é a sabedoria do que a prudência. É para se dar valor na sabedoria. Você só tem as coisas se você tiver sabedoria. Você só consegue adquirir se você tem prudência. O que é prudência? O que é agir com prudência? Agir com prudência é você agir. E isso vale mais do que a prata e do que o ouro. Imagina? Então, é muito valioso. É muito valioso. O alto caminho dos retos é desviar-se do mal. O que guarda o seu caminho preserva a sua alma. Uau! Tá vendo? O alto caminho dos retos é desviar do mal. O que guarda o seu caminho preserva a sua alma. A soberba precede a ruína, e a altivez de espírito precede a queda. Está lá, versículo anterior,
que eu falei, praticar a justiça. É aborrecer o mal, a soberba, a altivez. E aqui está, a soberba precede a ruína. A altivez de espírito precede a queda. Melhor é ser humilde de espírito com os mansos do que repartir o despojo com os soberbos. Melhor é ser humilde de espírito com os mansos do que repartir o despojo com os soberbos. O que atenta prudentemente para a palavra achará o bem. O que confia no Senhor será bem-aventurado. Olha que coisa, né? O que confia no Senhor será bem-aventurado. O que atenta para a prudência, o que atenta prudentemente, achará o bem. Como é agir com prudência? Agir prudentemente. Como é que se age? Endireitando o caminho, melhorando, se desenvolvendo os frutos do Espírito. O sábio de coração será chamado prudente, e a doçura dos lábios aumentará o ensino. Olha só, que coisa maravilhosa, Senhor. A doçura dos lábios, falar doce, doçura dos lábios, aumentará o ensino. Que coisa, né? O sábio de coração será chamado prudente. Aqui, o que é prudente? Aquele que é sábio de coração. Tudo está ligado com a sabedoria. O que é sabedoria? Sabedoria é o temor do Senhor. E o que é o temor do Senhor? É desviar do mal, é odiar o mal. O que é agir com justiça? É aborrecer o mau caminho, a soberba, a arrogância. Isso é para ser justo, praticar a justiça. A justiça consiste nisso. O coração sábio, o entendimento para aqueles que a possuem é como fonte de vida, mas a instrução dos tolos é sua estultícia. Mas a instrução dos tolos é a sua estultícia. O coração do sábio instrui a sua boca e acrescenta doutrina aos seus lábios. Olha só. O coração do sábio instrui a sua boca, ou seja, ele toma cuidado naquilo que ele fala. Ele se reserva. Olha, eu recebi uma mensagem de alguém que praticamente tem agido de uma maneira que é fora do radar. Então eu pensei, eu não vou de jeito nenhum atender, falar com essa pessoa agora. Eu vou reservar um tempo
depois que eu fizer a palavra, ler o livro de Provérbios, depois eu vou agir. Está aqui, ó. O sábio de coração, ele atenta para o que ele fala. E quantas coisas, quantos bons negócios, o quanto de sofrimento se poupa fazendo esse tipo de coisa, né? Instrui a sua boca, instrua o que vai ser dito, não falar no calor da ira e da raiva. Quantos sofrimentos, quantos prejuízos acontecem diante disso. E acrescenta doutrina aos seus lábios. Favo de mel, são as palavras suaves, doce para a alma e saúde para os ossos. Aqui está a saúde para os ossos, que é as palavras suaves, falar suavemente. Que coisa, né? Que coisa. Como é bom a gente atentar-se para isso. As palavras suaves, as palavras doces, a boa vontade, mesmo sendo tratado injustamente, ter palavras amáveis. Há caminho que parece direito ao homem, mas o seu fim são caminhos de morte. E por que é caminho de morte? Porque ele não está agindo com justiça. Ele não está agindo de acordo com a lei de Deus. E o que provoca a morte no capítulo anterior que nós estávamos fazendo? Aquele que não ouve o conselho morrerá. Está escrito desse jeito. Aquele que não ouve a repreensão morrerá. O que acontece com aquele que não ouve os conselhos? Ele morre. Olha aqui, ó. Correção molesta para os que deixa a vereda. Correção molesta para os que deixam a vereda. E o que aborrece a transgressão morrerá. Então, aqui também há de morrer. Quem? Aquele que perece o direito do homem. Aquele caminho que aos seus olhos parece direito, mas como está fora da lei de Deus, então não escuta o conselho, acha que esse é o certo para fazer, é caminhos de morte. O trabalhador trabalha para si mesmo, porque a sua boca o instiga. O homem vão cava o mal, e nos seus lábios se acha como que um fogo ardente. O homem perverso levanta a contenda, e o difamador separa os maiores amigos. Olha, o difamador. Veio alguém falando mal de alguém? Ou falando alguma coisa? Sai fora dessa pessoa. Não fale com esse tipo de gente. Não vai nem na casa dele. Não aceite ninguém defamar alguém. Vai cuidar da tua vida. O defamador
separa os bons. Se você vê alguém falando mal dos outros, se aparte desse tipo de gente. Não converse com esse tipo de pessoas. Porque da mesma maneira que ele está falando mal da outra pessoa, ele vai falar mal de você achando oportunidade. Então, fuja desse tipo de gente. Fuja. Sempre tendo em mente a palavra amável. Olha que coisa maravilhosa, né? Amável. Quantos negócios você pode fazer sabendo que ele pode ser para o bem das pessoas? Falar de uma maneira suave e bondosa. Aí o sucesso de quem vende, ou sucesso em qualquer área da vida, falar de uma maneira amável. O homem perverso levanta a contenda, e o difamador separa os maiores amigos. O homem violento persuade o seu companheiro e guia-o por caminhos não bons. Fecha os olhos para imaginar perversidades, mordendo os lábios, efetua o mal. Fecha os olhos para imaginar perversidade, mordendo os lábios, efetua o mal. Coroa de honra são as cãs, achando-se no caminho da justiça. Melhor é o longânimo do que o valente, e o que governa o seu espírito do que toma uma cidade. Olha só, governar o espírito. Quem governa o espírito é melhor do que um valente, aquele que toma uma cidade. E ele é bem visto diante de Deus, é agradável aos olhos. Versículo 33. A sorte se lança no regaço, mas o Senhor procede toda a sua disposição. A sorte se lança no regaço, mas do Senhor procede toda a sua disposição. Sabe, a mensagem que eu deixaria aqui para finalizar o Provérbios 16, Provérbios 15, falou muito. Você sabe, eu me esqueci, mas ele falava muito sobre... Bom, vou me concentrar nesse livro que eu li. Olha como que a gente esquece das coisas. É por isso que é necessário a gente estar continuamente estudando. Eu estou numa maratona de fazer ser firme em levantar de madrugada para ler provérbio. E uma das coisas que eu tenho aqui para motivar é que não importa o que aconteça, a força vem do Senhor. E o desejo de alcançar um coração sábio. Se você deseja também, é necessário que você se esforça. Não tem como você adquirir o conhecimento sem se dedicar, sem se esforçar. Muitas coisas aconteceram durante os dias de ontem. Mas uma coisa é certa: perseverança é um bem valioso. Então vamos nos perseverar para buscar o conhecimento. Esse
texto ficou marcado como o Espírito falando sobre o bom caminho, sobre praticar a justiça, andar na justiça, falou sobre a palavra. O versículo 16 falou sobre a palavra mansa, palavra branda. Também falou no 15 que desvia o furor, mas aqui falou mais versículo sobre as palavras brandas, a doçura é como favo de mel. Que maravilhoso, né? Que possamos nós perseverar. Graça e paz.